Boa noite, querido. Boa noite, querida. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez aqui no canal da Igreja Presbiteriana Plenitude. Comigo aqui o pastor Luciano. E nós vamos falar hoje, no segundo dia de nossa Páscoa na Plenitude. Falando sobre esse evento maravilhoso, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Comemorando a vida que Jesus nos deu quando se entregou lá naquela cruz. Bom, vamos começar orando ao nosso Senhor. Vou pedir ao pastor Luciano para fazer essa oração. Amém? Nós queremos louvar o teu nome, te agradecer a Deus por quem o Senhor é. Aleluia, Jesus. Te louvar a Deus pelas grandes obras que o Senhor realizou. Glória a Deus. Te louvar pela cruz, pelo teu sacrifício, pela nova aliança. A Deus por vencer a morte, por abrir nossos olhos, por cuidar de nós, por estar conosco todos os dias. Por sabermos que o Senhor é aquele que nos fortalece e que nos conduzirá de forma gloriosa, vitoriosa, até o dia de Cristo Jesus. Nessa noite nos encontramos, que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Possamos compreender um pouco mais da Tua palavra. Nos ilumine, Deus, nós te pedimos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pastor Luciano, dá as suas saudações iniciais aí e traz um pouco a memória também o que nós falamos rapidamente, né, na quarta-feira, né, e para a gente poder já introduzir o assunto de hoje. Uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. De fato, é um privilégio para todos nós podermos estar compartilhando acerca desse evento que é o mais importante da história, que é a morte e a ressurreição de Jesus, e celebrar esse momento é extremamente oportuno. Estivemos conversando aqui na última quarta-feira a respeito de eventos que antecederam essa sexta-feira. Aí foi um momento bastante interessante, muita coisa boa para a gente conversar, entender. E aí chegamos até ao ponto do Getsemane, onde Jesus ele é traído. Né? Então, a gente mais ou menos paramos por aí. Acho que é daí que a gente vai seguir hoje, falar um pouquinho sobre esse momento. É verdade. E é interessante, na quarta-feira a gente teve um pequeno problema aqui na transmissão, mas lá em nossa página do Facebook e também no canal do YouTube, a gente tem o estudo de quarta-feira já editado e você pode acompanhar, ok? Então, você quer saber o que a gente falou, os momentos que antecederam aí a prisão e morte de Jesus, procura lá que você vai encontrar. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a sexta-feira, os eventos, os fatos que aconteceram na sexta-feira daquela semana que é conhecida como a Semana da Paixão de Cristo, né, que foi a prisão e a morte de Jesus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos 15, para a gente poder falar um pouco sobre isso, a partir desse texto bíblico, narrado lá no Evangelho segundo Marcos. O texto bíblico vai dizer assim, Marcos capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. A gente vê, pastor Luciano, que Jesus foi primeiro acusado pelo Sinédrio para depois ser levado a Pilatos. Mas antes disso, acho que seria interessante nós falarmos um pouco sobre a prisão de Jesus. Os fatos que aconteceram durante a prisão de Jesus e como que isso se deu de forma tão rápida, né? A sua prisão até a sua morte foram questões de horas, né? Menos de um dia, menos de 24 horas, tudo aconteceu, certo? E então vamos falar dessa questão da prisão lá, a traição de Judas. Nós
começamos a falar a esse respeito na última quarta-feira, a respeito da traição. Judas vende Jesus, né, por um preço irrisório e vai entregá-lo, então, quando ele está no Getsemane. Há uma referência a ele ser reconhecido, né, e entrega através de um beijo. Judas o entrega através de um beijo, então ele é levado e colocado na casa de Anás. Anás é um ex-sumo sacerdote. E é curioso que, então, começa-se uma revolução, uma coisa extraordinária, porque eles começam a programar durante toda a parte da madrugada o encontro do Sinédrio, que é algo completamente equivocado, ilegal. Não se poderia fazer isso numa noite. Ainda mais nessa época de festa, né? Da sexta-feira, da Páscoa. Era uma atitude completamente ilegal. Enquanto Jesus estava na casa de Anás, este que era um sacerdote, mas também era parente, né? Ele era sogro do que agora era o sacerdote, o Caifás, ele já começava a tentar buscar alguma coisa, alguma forma de poder ter algum motivo pelo qual acusasse Jesus. Essa era a questão. Então você consegue imaginar agora, Jesus é preso, levado para a casa de Anás. Caifás precisa agora convocar o Sinédrio. O Sinédrio é composto por cerca de 70 pessoas. O texto fala aí dos escribas, dos representantes, dos sacerdotes, mas representantes do povo que estavam ali. Então, você precisa alcançar essas pessoas à noite, passar a madrugada discutindo a esse respeito, para que pudessem ter alguma coisa para apresentar contra Jesus. O texto que nós lemos aqui no início fala que já pela manhã eles já vão levar até Pilatos, que é o governador naquela época, pelo fato de Israel estar debaixo do poder de Roma, estar sendo dominado por Roma. Eles não tinham o poder, né, de definir quem poderia ou não ser rei. Eles tinham liberdade para julgar questões lá que envolvessem a religião, mas não poderiam de forma alguma determinar ou fazer acontecer a morte de Jesus. Então, para isso precisariam do respaldo de Pilatos. Mas é algo realmente incrível que acontece, é algo surreal. Acontece a prisão, ele é levado, eles fazem uma reunião ilegal, urgente. Faz até lembrar algumas reuniões que a gente vê por aí. Eu ia falar exatamente isso, né? As pessoas se reúnem à noite, na calada da noite, para resolver algumas questões sérias. E é isso que acontece com Jesus. Há um grande trama acontecendo. E antes disso, né, de toda essa reunião no Sinédrio, de toda essa trama que foi feita em questões de horas, né, poucas horas, à noite, se reuniu todo o Sinédrio e se planejou, toda a documentação necessária foi produzida a fim de que Jesus fosse preso. Mas antes disso, há um fato que eu acho que é interessante a gente falar, pastor, que foi Pedro. Né? Pedro nega Jesus. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando só sobre essa questão da Pedro negando, tem muitos ensinamentos que a gente tem ali. Porém, esse não é o nosso objetivo, mas acho que a gente pode falar um pouco acerca disso. O fato de que Pedro, que foi o grande homem da igreja, que liderou a igreja durante o seu início, levantado por Deus, Pedro, sendo homem, né, falho como nós, negou Jesus. E isso foi um evento marcante, né, pastor? Sem dúvida alguma. Hoje, inclusive, se você perguntar para a grande maioria das pessoas, eu já brinquei, já fiz isso dessa forma, perguntando algo sobre Pedro, e as pessoas, normalmente, a primeira coisa que vem à mente dessas pessoas é o fato que Pedro negou a Jesus. Então é uma marca muito importante, muito séria do que ele fez. Mas se a gente for fazer uma análise um pouco mais abrangente, vai perceber que, na verdade, todo o colégio distanciou, não acompanharam, não estiveram.
diante daquela circunstância, daquelas, né, de possível morte também, eles deram um passo, Tiveram medo. atrás. A questão de Pedro é que Pedro ele é arrogante quando ele diz que não vai fazer isso. Ele diz que está disposto a tudo, está disposto a morrer. Mas o que acontece na vida de Pedro é extraordinário. Como o pastor falou, um homem que tem seus erros, que tem limitações, e aí depois a gente vê ele se tornando de fato o principal, né, entre aqueles que vão trabalhar com os judeus. Né? A história de Atos vai praticamente ser dividida, falando a respeito de Pedro e Paulo. Né? Dois ícones, dois grupos. O cenário inicial é com os judeus, Jerusalém, mas depois o cenário muda, e Paulo entra em ação. É um grande homem. Foi uma cena. Ele já ter visto o filme, acho que o filme mostra da Paixão de Cristo, quando realmente Jesus olha nos olhos de Pedro. Eu fico imaginando como foi ter aquele encontro de olhar, porque Jesus anunciou, disse que ia ser, e quando Jesus foi preso, estava sendo já levado para, né, julgamento, é o momento em que Pedro nega, e a música popular brasileira vai falar que Cristo diante do espelho, até para pessoas que, em tese, não poderiam fazer muita coisa contra ele. O texto vai falar que ele vai falar palavras grosseiras, para não ser identificado com Jesus. E é interessante que Pedro ele nega diante de pessoas simples, né, e não diante das autoridades que poderiam fazer alguma coisa contra ele, mas diante de pessoas que não poderiam, em tese, fazer algo. Ele não estava sendo Sim. Mas ele... A Bíblia diz que ele chorou amargamente depois. O choro dele foi um choro realmente de grande lamento. Pois bem, o texto continua, né, de Marcos 15. Nós vemos ali então Jesus sendo preso. Né? Jesus é preso, é inicialmente levado, como o pastor Luciano diz, né, diante do Sinédrio, mas como era uma sexta-feira, uma noite de quinta para sexta, né, uma madrugada ali, então Jesus não pôde ser julgado ali naquele momento, porque não poderia, o Sinédrio não poderia se reunir naquele momento. Era necessário que se esperasse amanhã do novo dia, para que então o Sinédrio, e aí então eles pudessem ter o julgamento. Então o texto de Marcos 15 começa assim, dizendo que na manhã da sexta-feira o Sinédrio se reuniu novamente e acusaram Jesus, e decidiram levar Jesus diante de Pôncio Pilatos. É interessante, pastor, a gente pensar e falar sobre isso, que o Sinédrio, embora fosse uma espécie de Suprema Corte judaica, ele se submetia ao governador romano, que era o Pilatos, o governador da Judéia. Daí, a necessidade de se levar até o governador da Judéia, Jesus, porque até mesmo para se ter uma condenação de morte, era necessário que o governador romano decretasse isso, decidisse, porque o Sinédrio não tinha esse poder, certo? E ele vai de Pôncio Pilatos, Jesus é levado e Pilatos começa a interrogar Jesus, certo? Um pouquinho, é interessante se lembrar a estratégia que é montada, porque há uma mudança, né, nesse processo, desde a madrugada até o momento que vai chegar a Pilatos, porque quando Jesus é preso e eles estão lá durante a madrugada buscando a acusação, o texto bíblico vai dizer que eles precisam de alguma forma, de alguma coisa que pudessem usar contra Jesus, e aí começam a ouvir as testemunhas. Muitas testemunhas vão falar. Então não só se reúne um Sinédrio, não é só uma complicação de trazer esse povo todo, mas você tem as testemunhas. Mas o próprio texto vai dizer que os testemunhos não eram havia muitas coisas soltas, não era algo substancial que pudesse de fato ser apresentado contra Jesus. Isso não se achou na casa de Anás, e quando foi levado então na casa de Caifás, da mesma forma, Caifás então vai usar uma estratégia, vai fazer um teatro. Vieram lá algumas pessoas, né, falando que ele tinha dito que ia destruir o templo, ia edificar em 3 dias. Então, há uma acusação
inicial seria essa, mas também havia incoerência entre os A testemunhos. acusação inicial era em torno da questão da judaica, né? Da questão da adoração a Deus, de Jesus estar se autoproclamando Deus. Essa era a acusação. O Caifás, ele sabia disso, e ele usa exatamente isso. Né? Ele vai dizer assim: conjuro-te, você é posto agora sob juramento. Você é filho de Deus? E ele vai dizer sim. E ele acrescenta: o verão à direita do Pai, e vocês vão estar entre as nuvens. E aí o Caifás faz todo esse teatro, rasga a roupa, ele fala: pronto, está resolvido, não precisa mais. Não precisa de mais acusação nenhuma. Testemunho de ninguém, porque é blasfêmia. Então, ele convence todo o Sinédrio a votar essa questão, né, acusando Jesus. Segundo eles, ele seria réu de morte, porque ele estava fazendo semelhante a Deus. Está dizendo que era filho de acontecido em um outro momento, quando ele se declara, né, sendo alguém enviado por Deus e alguém de Deus, quando o povo queria já matá-lo. Agora ele vai, mais uma vez, declarar de forma absolutamente clara, sob juramento, que ele é o Filho de Deus. E então todos se reúnem naquele teatro de Caifás e decidem que, de fato, Jesus deveria ser morto. Só que isso não serve para Roma. Essa questão não é suficiente. Então, quando amanhece que eles vão até Pilatos, a acusação muda. Então, é um jogo de interesses. Né? Porque era necessário que a acusação agora fosse uma acusação que de fato ofendesse Roma. Né? E aí a acusação muda para a questão de Jesus ser o rei dos judeus. Um forte opositor, no caso, aí, ao governador, ao Império Romano. Né? E a gente percebe aí, então, uma trama realmente ardilosa para matar Jesus. Mas a gente não pode esquecer, queridos, que isso tudo estava dentro do controle de Deus. Deus tinha tudo isso planejado, estava tudo acertado para que acontecesse dessa forma. Né? A gente percebe, quando Pilatos começa a interrogar Jesus, as profecias lá de Isaías acontecendo. Né? Isaías 52:15 vai dizer que ele seria, que as nações admirariam o servo que é proclamado lá em Isaías 52. Isso acontece diante de Pilatos, porque Pilatos começa a interrogar Jesus, e aí então Jesus se cala diante dessas acusações que os sacerdotes estavam fazendo, e isso admira o Pilatos. Assim como em Isaías 53:7, vai ter a profecia de que ele, Jesus, assim como o cordeiro vai mudo diante dos tosqueadores, Jesus também iria mudo diante dos seus acusadores. Né? E aí o texto vai dizer que tornou Pilatos a interrogá-lo, nada responde, vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Versículo 6. Na ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos qualquer que eles pedissem. Daí então, Pilatos interroga Jesus. A princípio não vê nenhuma acusação, nenhum fato condenatório em Jesus, mas resolve levar esse caso para o povo. Né? Aquele famoso ato de... Tá ali começando o ato de lavar as mãos. Né? Muito comum a gente ver muitos dos nossos líderes, governantes inclusive, fazendo isso, né? Jogando para o povo. Né? Algo que na verdade deveria ser decidido, e com isso muitos inocentes e muitas pessoas são condenadas. Jesus viveu essa realidade, né, Luciano? Sim. Interessante esse contexto, porque os outros evangelistas vão trazer algumas informações importantes. Primeiro, Pilatos não encontra nada que justificasse a morte de Jesus. Segundo, a mulher dele
diz que teve um sonho, que teve sonhos e que foi perturbado durante a noite a respeito desse justo, que não era para ele participar disso. Sim, verdade. Mas há uma outra informação no texto bíblico também que diz que Pilatos ele quis agradar o povo. Para agradar o povo, então ele cede, né, apesar de não encontrar em Jesus Sim, é verdade. que justificar. A gente vê nessa questão da escolha da multidão, de condenar Jesus, a gente vê aí a tendência humana para o pecado, né, pastor? O ser humano, ele tem, né, por conta do pecado, lá do jardim, do Éden e tudo mais, ele tem, por natureza, inclinação para o mal, não é verdade? Isso, e essa é a nossa herança, né? A do pecado original. Fomos afetados por isso, somos inclinados ao mal. Paulo vai chegar a dizer que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, que todos se extraviaram. Então, de forma natural, a gente acaba tendo essa tendência para o erro, né? Para fazer as coisas erradas. Esse é um bom exemplo, né? O povo diz aí que a voz do povo é a voz de Deus. A gente vê que o povo, na verdade, a tendência é para o mal. O mal. A tendência é não ser a voz de Deus, né? E, pois bem, daí o texto vai adiante, no versículo, a partir do versículo 10 ali, versículo 11, mas estes incitaram a multidão, né? Os sacerdotes incitam a multidão. Pilatos, versículo 12, pergunta: que farei então desde a quem chamais o rei dos judeus? Então eles gritam: crucifica-o. Mas Pilatos diz: que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus então é entregue aos soldados para que eles pudessem então castigar Jesus. Jesus é castigado e é zombado. E ali nós vemos o cumprimento de várias profecias, né, que falavam acerca desse momento. Que ele seria zombado, suas vestes seriam colocadas sobre ele vestes de reis, né, e ele seria zombado acerca disso. A gente percebe, Luciano, que tudo é em torno da questão do rei dos judeus, né, a zombaria em torno disso. Né? O que a gente tem a falar sobre isso? É interessante que tudo isso, como o pastor Endo falou, já foi antes anunciado, né? O Salmo 22 é um salmo profético e trata de detalhes impressionantes, né, a respeito da crucificação, de como se daria, então, cerca de 600 anos, em torno disso você tem profecias falando a respeito desse momento, né, é curioso, a gente fica pensando como que tudo acontece, porque, como a gente disse que no início, é tudo muito rápido. A gente vai chegar aqui, né, um pouco adiante, a gente vai começar a ver agora a forma como Jesus é tratado. Ele é espancado, é chicoteado, e vem todas essas afrontas. As afrontas são vários níveis e de todas as classes. É interessante, vamos ler o texto aqui então sobre isso, Luciano, para a gente comentar e o pessoal acompanhar aí. Versículo 15, versículo 16 de Marcos 15. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, né, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-lhe de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, o puseram na cabeça. E saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com suas próprias vestes. E aí conduziram Jesus para fora para fim de ser crucificado. Então a gente percebe que Jesus, ele passou todo aquele escárnio, todo aquele sofrimento mudo, né? E como a profecia dizia, assim como um cordeiro vai mudo, né, para os seus tosqueadores, Jesus também nada fez. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
que poderia, né, se livrar facilmente daqueles seus opressores, mas ele se manteve quieto, porque ele tinha um objetivo. O objetivo era salvar as nossas vidas, era conquistar para nós e por nós o direito do céu, né, Luciano? Amém. Essa é a nossa grande dádiva. Essa é a graça manifesta de Jesus. Por causa dele, eu não preciso mais temer a morte. Por causa dele, eu não estou mais debaixo do juízo de Deus. Por causa dele, eu posso viver uma vida em paz, né, com Deus, porque ele assumiu o nosso lugar, ele sofreu o nosso lugar, ele, como você já disse, né, ele nos substituiu. Né? Então esse, de fato, é o grande momento da história, e esse é o grande privilégio que nós temos. Nós não fizemos nada para alcançar, não havia nada que pudéssemos fazer, mas ele fez por nós. Ele sofreu. Ele foi rejeitado, aliás, Isaías fala isso, né? Que ele é rejeitado, o mais rejeitado em todos os homens, que dele não fizemos caso algum, ele era como uma raiz, né? Uma terra seca. E agora quieto. Como a gente gosta de se levantar, né? Contra aquilo que nos ofende, mas Jesus, ele vai quieto. Mas ele vai para um caminho de glória. Eu gosto de falar e de pensar nisso, né? Quando ele vai para a cruz, ele não vê só a cruz, ele vê a cruz. Ele sabe que aquilo é realidade. Ele sofre, né? Aquilo é real. O seu corpo está sendo destruído. Dores inimagináveis. Inimagináveis. Né? Talvez, certamente, insuportáveis por nós. Sem dúvida alguma. Mas ele não vê só isso. Ele vê depois da cruz. Ele veio para instituir a sua igreja. É verdade. Ele veio para chamar a mim e a você, para salvar a mim e a você. Aleluia. Ele veio para mudar a história, para dividir a história no meio. Aleluia. Para conduzir pessoas que, segundo muitas vezes a sociedade, não teria condição nenhuma, né? Que são pessoas completamente desacreditadas, né? Pessoas que você talvez não contasse. Ele vem para restaurar, vem para trazer paz, para mudar a história por completo, mudar a história das vidas, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar sobre essas questões, porque o que ele faz ninguém poderia fazer, né? E toda a honra deve ser dada a ele, né? Que sofreu, que morreu, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Aleluia. Jesus, ele se entregou por você e por mim, querido. Se você está assistindo agora, ou vai assistir depois essa gravação, esse estudo, que ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo está falando no seu coração agora acerca do ato sacrificial de Jesus, acerca do que ele fez, acerca da sua entrega em substituição a nós é que deveríamos estar lá, nós é que somos os pecadores, nós é que pecamos, nós é que nos afastamos, nós é que deveríamos ser condenados e estarmos no lugar de Jesus, mas ele nos substituiu, perfeito, sem pecado, imaculado. Jesus, então, ele se apresenta, né, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos deu a vida eterna. Por sua morte, nós fomos resgatados. Se essa palavra está chegando ao teu coração agora, você que ainda não serve Jesus como Senhor e Salvador, não segue o caminho de Cristo, o caminho da salvação que é Jesus Cristo, eu quero, e o Espírito Santo está falando no teu coração agora, eu quero te convidar a se render a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Entregue sua vida a Ele, siga os passos de Jesus, junte-se a nós como Igreja de Cristo, que estamos nessa jornada rumo aos céus. Porque assim como ele veio, assim como ele chegou, assim como ele se entregou, assim como sua morte é real, é um fato histórico real, as suas promessas se cumprem, e a sua promessa de vir nos buscar, ela é real, vai acontecer, Jesus virá, nós iremos aos céus, nós seremos salvos desse mundo perdido, e então viveremos uma eternidade com Cristo. Se você crê nisso, se o Espírito Santo está falando no teu coração agora, querido, eu quero te convidar a se render a essa maravilhosa graça de Cristo, que perdoa,
os nossos pecados, seu ato sacrificial. Não é, pastor? E esse convite é um convite que o Evangelho nos faz, né? Nos render a palavra ao Senhor da palavra e a palavra do Senhor, né? Ao Deus da salvação. É o principal convite que a gente pode receber na vida. Aleluia. Não há nada melhor e mais salutar do que isso. Amém. Poder reconhecer quem Jesus é, Senhor e Salvador, aquele que tem domínio de todas as coisas e que vai nos conduzir a uma condição melhor. Éramos escravos da morte e do pecado, hoje somos filhos da luz, somos servos do Senhor, amamos ao Senhor e sabemos que nele podemos confiar e seguir nossa trajetória. Glória a Deus. O texto da palavra de Deus de Marcos 15 continua, dizendo que Jesus então é levado para fora do pretório pelos soldados a fim de que ele fosse crucificado. Começa ali a via crucis de Jesus. Começa ali então o caminhar até o local de crucificação. Começa ali então aquela trajetória narrada pelos filmes e os evangelhos também vão narrar esse momento. Um dos momentos marcantes é a questão do Simão, né? O texto do versículo 21 aqui de Marcos 15 fala, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Então Jesus estava ali já castigado, seu corpo marcado, seu sangue já escorria por seu corpo, né, das marcas dos açoites, né, dos espinhos em sua fronte, cansado, o corpo estava moído, mas o espírito e a ação espiritual acontecendo ali era enorme, tremenda, né, pastor? E aí Simão vem e ajuda ele a carregar aquela cruz. A cruz era um símbolo de maldição, né? Maldito todo aquele pendurado no madeiro, né? Dizem que foi uma morte importada, né? Os judeus importaram esse tipo de morte, provavelmente das mais difíceis de ser encarada, né? E agora Jesus vai passar por essa morte e é tão humilhante você passar pela cruz que eles não vão constranger nenhum judeu a levar. Jesus já não está conseguindo mais carregar, ele está, como o pastor falou, seu corpo moído, ele não tem mais resistência para fazer isso, mas eles não vão pedir que um outro judeu faça, porque isso seria uma humilhação. Sim. Então eles vão pegar um sirineu, vão pegar um de fora e vão obrigá-lo, né? Vão constrangê-lo para que ele possa levar e fazer, chegar ao local que seria o local da crucificação. Você vai vendo interessante pensar sobre todo o escorrer dessa história, como que o ser humano age de forma dura. Sim. Como se fosse essa inclinação do mal, né? Como está presente. É verdade. Né? É ser humano, né? Você destrói uma pessoa a ponto dela não conseguir mais caminhar com suas próprias pernas. Você destrói a alma. Não vamos colocar que Jesus foi destruído, mas as acusações, né? Hoje os psicólogos estão ganhando bastante dinheiro, né? Porque se você falar que uma pessoa qualquer coisa que você fale, hoje dá processo, dá problema e a pessoa fica traumatizada. Você imagina a quantidade de insultos e de escárnios que foram aqui feitos, a gravidade daquilo que foi dito, né? Era uma luta não só no corpo, mas na sua alma, e a questão do pecado envolvida, a questão do pai. Então é um contexto muito grave e eles pegam qualquer pessoa que passe na rua. Eles envolvem no... O cara não tem nada com isso. Tá passando, vindo do campo. O cara não tem nada com isso. Não, mas ele não, você vem cá, carrega lá, vai embora. Não sabia que esse homem teria seu nome registrado para a história, né? Sim. Que hoje, e ter ajudado o em 2020, nós estamos falando desse cara. Mas tudo feito com uma frieza incrível, com um nível de maldade elevado. O objetivo ali era destruir quem Jesus era. Para o judeu, né, para o povo, e com isso os sacerdotes, né, o sinédrio, acabar com a ameaça ao seu poder e ao seu comando, e também Roma, né, acabar com alguém que poderia ser o líder de um levante. Mas Jesus não era uma mera pessoa, né, um mero homem que
ia promover apenas um levante local. Jesus, ele estava revolucionando o mundo. Jesus, então, veio como a ação dele era espiritual, era salvar, né, a todos nós da condenação eterna. Jesus, então, faz isso. Daí, então, chega até o momento do Gólgota. Versículo 22 diz que levaram Jesus até o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. E era a hora terceira quando o crucificaram. Isso é um fato marcante, né? Esse fato de ser a hora terceira. Fala um pouco sobre isso, pastor, para o pessoal poder entender. Como a gente sabe, o horário é totalmente diferente, né? Os judeus, a partir das 6 horas é a primeira hora. Então nós estamos falando aqui do que para nós seria 9 horas da manhã. Sim. 9 horas da manhã. Começa às 6 horas a contar, né? No raiar do dia. Isso. Jesus foi preso. Jesus passou pela casa de Anás, foi levado ao Sinédrio, sim, em Caifás, levado a Pôncio Pilatos, normal, né? Sofreu punições, sim, severas, graves, foi açoitado, castigado, fez a sua via crucis, sim, foi tirado da cidade, levado ao Gólgota e crucificado. Isso aí, pessoal do YouTube. E era 9 horas da manhã. É interessante pensar que ele, quando ele foi preso, era o entardecer, o início da noite, quando ele foi, na verdade, traído por Judas, né? Da noite anterior. Então, em questão de horas, ele foi levado diante de duas Supremas Cortes, né? Sinédrio, Suprema Corte judaica, Pôncio Pilatos, o procurador, né, romano, foi castigado duramente, né? Fez a via crucis e foi preso em questão de horas, e foi morto, ou melhor, crucificado, foi pendurado no madeiro em questão de horas, né? Vê quando algumas coisas, né, que quando se quer algumas coisas, como se movimenta, né, como se trabalha, né, um julgamento equivocado, completamente fora da lei, sem base condenatória nenhuma, num dia errado, numa hora errada, com acusações falsas. Sim. E você passa por 2 cortes, você tem já declarado a sentença, você é levado à morte. Isso tudo num intervalo de tempo muito curto. 9 horas da manhã você já está pendurado no madeiro. Então é um absurdo o que a gente vê acontecendo, a quantidade de coisas que foram feitas de forma equivocada só mesmo para atender a esse desejo de morte que havia no coração daquele povo. Pois é. Ele é levado então ao Gólgota, é preso, crucificado. A hora terceira, melhor dizendo, foi a hora da crucificação. Versículo 26. Por cima estava uma epígrafe, em epígrafe a sua acusação, Rei dos Judeus. Essa foi a base da acusação, pastor. Para o judeu, isso era uma ofensa tremenda, né, para o Sinédrio, sobretudo. Era uma ofensa tremenda, porque ele não era o rei dos judeus, segundo o Sinédrio. Não queriam isso. Para Roma, também isso era uma ameaça, né, mas isso tornou um motivo de escárnio. O texto vai dizer que então colocaram em epígrafe a sua acusação, rei dos judeus. Com ele, versículo 27, crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. O texto vai dizer que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça da cruz o Cristo,
o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A gente percebe aqui, então, um momento de insulto, de zombaria. Isso já tinha acontecido com os soldados lá atrás, no pretório, mas agora a gente vê o povo fazendo isso, os sacerdotes, as pessoas que estavam ali zombando de Jesus, inclusive os ladrões, né? Marcos não vai relatar isso com detalhes, mas Mateus, né, relata, Lucas, melhor, né? Lucas relata isso com mais detalhes, essa questão dos ladrões. Né, Luciano? Vamos falar um pouco sobre isso. E quando a gente vai para Lucas, ele vai falar sobre aquele momento onde um dos ladrões está, mais uma vez, fazendo esse tipo de colocação contrária a Jesus e o humilhando, buscando fazer esse tipo de declaração, e um outro se posiciona de uma forma contrária. Ele fala, não, nós, tá certo, a gente fez o que era errado e é justo que estejamos aqui, mas ele não. O que acontece é que é uma mudança, né, daquilo que estamos lendo aqui em Marcos para aquilo que Lucas vai falar. Mas essa mudança vai acontecer no decorrer mesmo do texto, porque, vejam, eram 9 horas da manhã quando começa, Jesus é crucificado, então começa toda essa sorte, né, de palavras contra Jesus, como eu disse aqui, das mais várias classes. Sim. Várias classes falando, né? E quem está crucificado, e eu acho que isso que talvez seja curioso para a gente pensar, porque é muito comum que pessoas, quando estejam na mesma situação, se solidarizem. Né? Quando vem uma peste, e as pessoas se solidarizam, pensam no outro e buscam de alguma forma ajudar. Pessoas que estão vivendo uma situação parecida na família, alguém que perdeu um filho por alguns outros, né, se movimentam para pessoas que estão na mesma situação tendem a se unir, a se solidarizar, alguém que já passou por aquilo, né? Aqui não. Você vê pessoas na mesma condição, estão igualmente crucificados e eles ainda fazem insultos, né, contra a pessoa Jesus. Isso está acontecendo. Então toda essa sorte de blasfêmias e acusações. Até que nós temos o relato do texto bíblico, né, no verso 33, que por volta de meio-dia começam a acontecer os fenômenos. É verdade. E que vai mudar um pouco esse cenário. A natureza se mostra, começa a se mostrar nesse evento. E começa a dar, né, indicativos de quem era aquele que estava sendo morto. É verdade. O texto vai dizer então que houve trevas, meio-dia. Era um dia claro. A hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Exatamente, 3 horas seguidas. 3 horas meio-dia a 3 horas da tarde. Trevas sobre a terra. Então você tem um movimento, desde o início da manhã, gritaria. Sim. Morte, crucifica, e aí começam a dizer, você não salvou a outro, salva de ti mesmo, né? Desce aí daí, se você é filho de Deus, e todo tipo de blasfêmia e acusações contra ele. Ao meio-dia, um fenômeno acontece. Trevas tomam conta daquele ambiente, a gente não sabe explicar, não faz ideia do que ferramenta Deus usou. Sim. Né? Da natureza, como que ele agiu, a gente não sabe, mas o fato é que essas trevas vão durar 3 horas, de meio-dia até 3 horas da tarde, que é também o momento de agonia de Jesus. Sim, é verdade. Ele está agonizando. Ele está vivendo, sem dúvida alguma, os piores momentos da sua vida. Momentos inimagináveis para nós, irmãos, que nós não teríamos a mínima condição de suportar aquilo ali. Cristo suportou por nós, né? Exatamente. E o fim, né, desses 3 horas, onde está acontecendo, tem essa declaração, né, que é uma declaração muito forte, que é Eloi, Eloi, né, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Esse momento onde
o pai não pode mais intervir, onde não há mais o consolo do pai, porque o filho agora ele recebe sobre ele o peso e a condenação dos pecados que eu e você cometemos. Verdade. Toda a humanidade, né, vem sobre ele. É impossível medir isso, imaginar isso, né, mas é esse momento. Então é um momento extremamente... Tanto que ele brada isso, né? Ele é como um grito, como um brado de dor, né, de sofrimento. E certamente ele está ali como nosso representante. Né? Todos então, os nossos pecados. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos pecados. Tudo ele sofreu naquele momento ali, né, Luciano? Exatamente. E você segue o texto com essa declaração, né, de Eli. Aqueles que estão próximos ainda ali, naquele, houve treva, mas as pessoas continuam ali. Não há um relato, né, claro de que sim, alguns tenham se ausentado, mas o fato é que as pessoas que ouviram aquilo não entenderam bem o que Jesus tinha dito e começaram a achar que ele estava clamando por Elias. É verdade. Havia um pensamento na época que se poderia clamar por Elias e que Elias atenderia a qualquer um que a ele clamasse. Era uma crendice da época, né? De isso. Parecido hoje com essa coisa do clamar a alguns santos, a algumas entidades, e que dizem, se você clamar, vai atender. Isso acontecia naquela época, isso acreditava. Quando eles ouvem Jesus clamar e eles entendem equivocadamente que está clamando por Elias, né? Então eles querem fazer o seguinte, olha, vamos então dar tempo. Vamos dar tempo aí. Vamos ver se Elias vem, né? Isso, vamos ver se Elias vai atendê-lo. Vamos esperar. Como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para prorrogar um pouco esse tempo? Vamos dar um tempinho para ele. Como é que vai ser isso aí? Vamos ver se Elias vai atender, então. Já que Elias pode atender as orações, vamos ver se ele vai poder atender a oração desse aí. Então eles pegam, né, e vão dar esponja com vinagre. A ideia era tentar, né, aliviar, né, anestesiar um pouquinho as dores. Essa era uma substância que tinha esse poder de anestesiar e aí com isso dar um mínimo, né, de vida aí, de tempo para que eles pudessem ficar ainda, né? Vamos ver, já que ele está clamando por ele, vamos ver se Elias vai atender a esse condenado, vamos ver se vai atender a esse que está agora crucificado, né? E acontece aquilo que ninguém mais esperava. A hora nona chega. A hora nona chega e ao invés Jesus ter mais algum tempo, um pouco mais de tempo, na verdade, ele vai dar um grande brado e vai morrer. Ele vai dizer, Senhor, em tuas mãos entrego, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Uma pessoa crucificada, ela poderia levar até 3 dias sofrendo ali na cruz, né? Até morrer. Poderia levar até 3 dias para morrer. Nesse caso não aconteceria, a gente conhece o relato bíblico, que começam a quebrar as pernas, né, dos soldados para acelerar o processo, mas o fato é que Jesus morre no intervalo de 6 horas. Na verdade ele não poderia ser morto, então é ele mesmo que entrega o seu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E aí a gente vai ter agora um movimento extraordinário de fenômenos acontecendo, extraordinários, fenômenos de terremoto, né? Porque ele disse, olha, está consumado. Aquilo que foi idealizado na eternidade, aquilo que foi pensado e predito pelos profetas, todo o plano de Deus estava consumado. A dívida foi paga, já não pesa mais sobre os filhos de Deus a condenação. Aleluia. Então já não há mais condenação, né? Paulo Romanos diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o propósito foi cumprido. Aleluia. Jesus bradou e entregou porque, olha, foi cumprido, eu
cabalmente até o final. Ele não voltou atrás, ele não desistiu, ele não ficou com medo da cruz, ele enfrentou todas as coisas, todas as dores, todos os dramas possíveis. A Bíblia vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem conhecer pecado. Tudo que foi planejado e sonhado por Deus, por muito nos amar, porque Ele me amou, porque Ele amou você, porque Ele decidiu que nós não seríamos, nós não iríamos arcar com as consequências dos nossos pecados. Ele decidiu nos salvar por sua graça. Então ali se cumpria a obra redentora de Jesus, estava completo, já não tinha mais necessidade de sacrifício, já não tinha mais por que temer, porque agora o Filho de Deus assumiu a forma humana e morreu em nosso lugar, o sacrifício perfeito, como dizia a lei, como prefigurava os sacrifícios do povo judeu, um cordeiro que era sem mancha e sem mácula. Aleluia. Estava feito. E aí, num momento tão extraordinário da história, há fenômenos que começam a acontecer simultaneamente. E a gente queria falar um pouco sobre esses fenômenos. O texto vai dizer que, a palavra de Deus vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No momento em que o sacerdote estava ali exercendo o seu ofício, né? E isso tem todo um simbolismo, tem todo um significado para nós cristãos, o véu do templo se rasgar. Luciano, fala um pouco sobre isso. É curioso porque ele se rasga exatamente de alto a baixo, ele não é de baixo para cima. Interessante. A gente tem essa imagem como se Deus estivesse pegando. E é curioso porque o Santo dos Santos, ele era uma estrutura cúbica que tinha 50 metros de largura, comprimento e de altura. Sim. Esse véu tinha essa extensão toda e era muito grosso. Então não se dava para imaginar que aquilo fosse se romper naturalmente. Olha, aconteceu alguma coisa, está velho aqui o templo e rasgou. Não, era uma estrutura muito bem feita e cuidada, recoberta, inclusive de prata, de ouro, de várias coisas. E aquilo é rasgado de alto a baixo, no momento em que está se preparando, onde o sacerdote está realizando o seu ofício, e é a forma de Deus dizer assim: não precisa mais. Não há mais divisão, não há mais separação. Jesus entrou e agora a gente pode entrar. Ele agora é o nosso sumo sacerdote. E Paulo vai dizer com ousadia no Santo dos Santos: já não há mais separação, já não há mais barreira, agora a gente pode entrar. Ali, tudo aquilo que nos separava de Deus caía por terra. Jesus nos reconciliando com o Pai, como Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Jesus nos reconciliando, reconciliando Deus com os homens. Ali, o abismo que separava, por conta do pecado, nós do nosso Senhor, foi tapado, foi fechado, as barreiras foram rompidas. Jesus, então, nesse ato, com sua morte e nesse ato do véu do templo se rasgar, ele então nos abre as portas, e o caminho de acesso ao Pai novamente, Luciano? Hoje, então, nós não precisamos mais de intermediários. Não há mais essa necessidade. Você, querido, pode e de fato deve buscar diretamente o nosso Senhor e Salvador, diretamente Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós então temos acesso ao Pai, temos acesso direto. A sua oração na sua casa é ouvida por Deus, então você pode e de fato deve fazer isso, Luciano? Com certeza. Entre os Santos dos Santos, aproveite essa comunhão que lhe foi dada, essa permissão de agora conhecer os mistérios de Deus, a profundidade de Deus. A Bíblia fala sobre largura, profundidade. Sim. Conheça Deus, se esforce ao máximo, aproveite essa oportunidade. É algo realmente que foi comprado por um preço altíssimo, o preço do sangue do Cordeiro, e é para você poder
agora navegar nesse mar e fundo para conhecer a Deus. É um privilégio muito grande que nós temos da parte de Deus. O texto vai continuar, né, Luciano? Ainda mais o que se dizer acerca da morte desse momento, mas o texto fala um pouquinho também a respeito do sepultamento de Jesus. Antes de a gente falar do sepultamento, a gente acha que ainda pode abordar um pouco mais essa questão da morte de Jesus, desse ato. Porque esse é o ápice, Luciano. Sim. Depois, né, a gente sabe a história, a Bíblia vai nos contar que depois ele vai ressuscitar. Jesus vai morrer, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Porém, o ápice do ministério e da missão de Cristo foi a sua morte. Era necessário que o sangue, né, de um justo, de um inocente, fosse derramado em favor de todos nós. Jesus, então, cumpriu esse papel na cruz. Hoje, né, Luciano, nós podemos ter acesso a Deus por meio da fé. A fé, nós podemos encontrar graça e chegar à graça de Deus por meio da fé. Hoje o nosso caminho é Jesus Cristo, né, Luciano? Amém. Queria que você falasse aí para o pessoal sobre isso. Só realmente um caminho, só uma forma de nos reconectarmos a Deus é através de Jesus Cristo, não há nenhuma outra forma, nenhum outro caminho, e é uma forma segura. Se você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, se você entrega o seu caminho a Ele, de fato você vai estar vivendo a vida de Deus. Cristo passa a viver em nós. Passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Deus não está mais agora em templos simplesmente feitos por mãos humanas, mas Ele está vivendo em nós. Nós somos o templo de Deus, a habitação de Deus. Temos essa oportunidade de vivermos esse relacionamento íntimo, sincero, com o Criador de todas as coisas. Pense nisso, pense que o Deus que criou todas as coisas, que do nada fez tudo, não existia nada, não existia matéria-prima para fazer alguma coisa, do nada Ele trouxe a existência de todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas com o seu poder, Ele é dono da história, Ele decidiu que nos traria de volta através do sangue do Cordeiro, através de Jesus Cristo, determinou esse dia é este que nós estamos aqui falando. Então, quando isso acontece, fenômenos extraordinários vão estar acontecendo, o véu vai se rasgar, nós vamos poder agora entrar, o centurião que está ali, ao pé, o cara era o responsável por 100, ele estava na escala dele, cumpriu a ele coordenar todo o trabalho para a execução de Jesus. Ele tinha que participar daquilo tudo, ele foi uma testemunha de tudo aquilo. E quando agora Jesus entrega o seu Espírito, quando agora ele declara que estava consumado, aquele homem olha para tudo aquilo, o responsável pela execução. Ele olha para tudo aquilo e a declaração dele vai ser: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E eu acho que esse é o momento que a gente precisa fazer uma pausa. Aleluia. Porque você vê na crucificação mais um desses momentos onde você percebe claramente a Trindade trabalhando. É verdade. O Pai entrega o Filho. Está entregando seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não foi tomado. Isso. É importante entender isso. Deus entregou o seu Filho. Jesus Cristo se coloca debaixo dessa orientação, dessa vontade do Pai. Lá no sempre vai dizer: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele está ali entregando o seu corpo. Ele está ali permitindo que sobre ele venham todas essas coisas para que nós pudéssemos ser salvos. E enquanto isso está acontecendo, simultaneamente, o Pai entregando o Filho se colocando à disposição para cumprir esse papel, a gente vê que o Espírito Santo continua trabalhando. Porque a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado, justiça, do juízo, é o Espírito Santo, é só o Espírito Santo que pode
transformar a nossa vida, é Ele que fala no nosso coração e nos convence. Então é o Espírito Santo que está falando agora ao coração desse homem, e é que é Ele que faz com que aquele centurião possa olhar para tudo aquilo e falar: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Um outro exemplo disso é que nós começamos no início a falar, e eu deixei um pouquinho para mais tarde, que é o segundo caso daquele que está na cruz. Sim. Inicialmente ele está com outro, falando vários insultos. Aí acontece que ao meio-dia vem a escuridão e começa a ter esses eventos, e aí depois ele fala: olha, não. Ele percebe quem está ali. Ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É mais uma vez, porque salvação é fruto de revelação. Aleluia. É quando Deus se revela a você. Se você está aí hoje, se você sente teu coração e entende que Jesus de fato é Deus e que Ele é Senhor, isso, quem está te falando é Deus. Quando foi Pedro questionado a respeito de quem Jesus era, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai dizer para ele: Pedro, Simão Barjonas, não foi carne ou sangue quem te revelou essa verdade, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então salvação é fruto de revelação, e a gente vê aqui um centurião, cruz, humilhação. Os piores homens, considerados os piores homens, eram levados para a cruz. Aquilo era para ser um momento para acabar com qualquer movimento que pudesse se aproximar de Cristo. Porque o líder daquele movimento estava sendo humilhado publicamente na cruz. Era um maldito. E o que acontece ali é que, na verdade, não tem nada terminado. Só está começando. O que Jesus fez estava cumprido, estava completo, e agora começa o projeto de levantar a igreja do Senhor sobre a face da terra, do qual o centurião iria fazer parte. Então esse é um momento extraordinário da história. É muito bom poder pensar nesse momento, pensar na morte, pensar na crucificação, pensar na Páscoa, né? Nesse momento tão importante, né? A gente está aqui gastando esse tempo, usando esse tempo, porque isso mudou a nossa vida. Isso mudou radicalmente a nossa vida, a nossa mente, e mudou também nossos destinos. Caminhávamos para a condenação por causa dos nossos pecados, mas eles foram pagos no sangue de Jesus. Aleluia. Você, querido, que está nos assistindo, é importante que você entenda isso. Não há outro caminho que nos leve à vida eterna, senão Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. O apóstolo João vai dizer que Deus deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é importante que você entenda isso. A Páscoa não é um ovinho de Páscoa entregue por um coelho, ou um momento comercial, um momento, ou até mesmo um momento puramente de reunião familiar, né, onde os parentes distantes vêm, tem aquele almoço. Isso é muito bom, muito legal, mas a Páscoa mesmo é a morte e ressurreição de Jesus. Isso que mudou a nossa vida, mudou a nossa história, mudou completamente o mundo. Então é importante que você entenda, se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você então tem de Deus a vida eterna, você tem de Deus a salvação. Não há mais condenação sobre você, não há mais necessidade de você andar cabisbaixo, andar entristecido, não há por que temer o coronavírus, temer as epidemias, pandemias, ou até mesmo as guerras que possam vir. Não há o que temer, porque Cristo é o nosso Senhor. E um dia, quando os nossos olhos se fecharem aqui na terra, eles se abrirão no céu com o Senhor, porque Jesus Cristo conquistou isso por nós lá na cruz. Creia nisso, querido. Acredite nisso.
se tão somente o Espírito Santo está falando ao teu coração, que, como o pastor falou, que é ele quem convence o pecador do pecado, do juízo, da justiça. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, querido, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Entregue o seu caminho nas mãos de Jesus. Confie nele e todo mais ele fará. As promessas registradas na palavra de Deus para aquele que crê em Jesus são maravilhosas, né, Luciano? São maravilhosas. Né? E não faltou testemunhos. Então você tem um momento particular onde trevas tomam conta daquele lugar durante 3 horas, e você tem agora a declaração, né, de um romano sobre quem é essa pessoa que está sendo condenada. Você tem lá no templo o véu que se rasga. A Bíblia vai dizer que houve terremotos, que rochas se fenderam, que santos que haviam já morrido ressuscitaram e entraram na cidade. Eu queria entender que loucura. Imagina isso, Luciano. E você perdeu um ente querido, você está lá e de repente ele se levanta da sepultura e entra na cidade. E são reconhecidos, são vistos por pessoas. Exatamente. Então foi um dia sem igual. Em que as leis da natureza e tudo aquilo que a gente conhece foram rompidas, porque o Rei dos Reis estava sendo morto ali, mas não por um ato, mas porque ele se entregou por nós. Né? Havia um movimento. Com certeza. Se foi rápido a ação do homem em prender, condenar e matar a Jesus, pense no que aconteceu no ato de em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha que revolução. É verdade. Olha quanta coisa acontece. O morto levanta. A rocha se fende. A morte não tem mais poder. A morte não tem poder. Aleluia. Agora a gente, como disse o pastor, quando nossos olhos se fecharem, se a gente morrer, a gente vai nascer de novo. Aleluia. A gente vai recomeçar com Deus na eternidade. Não vamos estar mais limitados ao tempo. Não vamos estar mais sujeitos a essas preocupações, né, dessa vida, aos cuidados dessa vida. Nós estaremos com o Pai numa eternidade gloriosa. É muito bom servir ao Senhor. É de uma paz e de uma tranquilidade, de uma segurança que não se pode medir ou expressar, porque quantas vezes nós, e aí o Asaf fala isso, né, no Salmo de Asaf, às vezes nós estamos atribulados, às vezes a vida parece que não está encaixada, né, e ele fala lá, o Asaf, olha, meus pés quase se desviaram até que entrei na presença do Senhor. É para isso que nós te convidamos hoje. É verdade. Venha viver na presença do Senhor. Na presença do Senhor há a plenitude de alegria. Aleluia. Na presença do Senhor é o melhor lugar que você pode estar. Isso, sem dúvida alguma, muda a nossa vida, muda a nossa história, nos faz pessoas diferentes. E o mundo precisa de gente assim. Se os teus pés estão vacilantes, venha para presença, para junto de Cristo Jesus, e você encontrará segurança, o caminho certo, né? A sua mente não será mais duvidosa, os seus caminhos não serão mais incertos, né? A gente vive hoje muito essa questão das doenças da mente, da ansiedade, das preocupações com o amanhã, mas com Cristo Jesus a gente encontra e consegue viver uma paz inexplicável. É inexplicável o que sobre os olhos humanos, né, sobre a ciência e tudo mais, aquilo que acontece na mente e no coração daquele que crê em Jesus. Se você quer viver essa realidade, então entregue sua vida e seu caminho nas mãos de Jesus Cristo. Luciano, vamos caminhar para o final aqui. O texto vai dizer então que nesse momento da morte, o véu do tempo se rasga, o centurião então
declara, né, este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. E algumas mulheres estavam ali observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, né, de José e também Salomé. Versículo 40. E aí então acontece o sepultamento. Versículo 41 vai dizer: as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanharam, serviram. E 42. Ao cair da tarde, por ser dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Interessante, porque a morte demorava, né? E tendo chamado o centurião, perguntou se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Rolou a pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena, mãe de José, observava onde ele foi posto. Isso é importante também, Luciano, né? Porque posteriormente, na ressurreição, são as mulheres que vão anunciar. Elas que têm esse primeiro contato, elas que ficam sabendo primeiro, porque elas sabiam até onde Jesus tinha sido sepultado, né? Exatamente. É curioso que, assim, quando começa a correr a informação da ressurreição de Jesus, na tentativa de conter isso, eles soltam uma nota oficial, né? De que os discípulos tinham ido no túmulo, roubado do túmulo, o corpo, né? E aí depois tinham declarado a ressurreição. Outro que correu foi que eles não sabiam o lugar exato, porque eles não estavam acompanhando, né? Quem esteve lá por um tempo foi João, mas ele se retirou, né, para cuidar de Maria, assim como foi a orientação de Jesus. Então se circulou na época que eles na verdade não sabiam o endereço, o local exato onde Jesus foi crucificado, e no dia seguinte então foram no local equivocado, errado, e por isso não encontraram nada. E aí daí surgiu o mito da ressurreição. Aí, veja que curioso, quem vai dar o testemunho do local exato, quem vai acompanhar do início, veja que é desde o início, porque o texto vai dizer que essas mulheres acompanhavam Jesus desde a Judéia, que ele ajudavam financeiramente, sustentavam o ministério de Jesus, e estão ali. Não há discípulo ali dos 12, dos 11, não tem ninguém ali, mas as mulheres estão ali até o último momento. Elas vão se certificar do local exato onde o corpo foi posto, e curiosamente na ressurreição são as mulheres as primeiras a terem um contato com Jesus. Dentro do contexto que nós temos da época, seria loucura para alguém que quisesse criar um mito, dizer que as informações estavam fundamentadas no testemunho de mulheres, porque não se aceitava testemunho de mulher. O texto vai dizer, se não me engano agora Lucas, vai dizer que quando as mulheres falam para os discípulos da ressurreição, eles mesmos não acreditam. Sim. Então, se fosse a ressurreição de Jesus uma invenção, certamente jamais teria esses... Eles teriam usado mulheres, não, né? De forma alguma colocariam uma mulher. Para iniciar essa... chamariam outras pessoas, criariam outras coisas e não a mulher, porque a mulher não tinha voz naquela época, não servia para dar testemunho, mas é exatamente isso que faz. E é uma coisa legal, porque a gente vai ver que Deus, na verdade, não faz nenhum tipo de separação, e as mulheres participaram do ministério, da vida de Jesus, estavam com ele na sua morte, o viram ser sepultado, mas também o viram ressurgir dos mortos, e tiveram a oportunidade de ir até os discípulos para contar essa boa nova. É verdade. Amém. Irmãos, a gente está chegando ao fim de nossa transmissão, de nosso culto. Espero que você tenha entendido, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Esse é um momento ímpar da vida cristã, a comemoração, a celebração da vida através da morte de Cristo.
Esse foi o ato, foi o ápice da missão e do ministério de Jesus. Ele se entregou na cruz. A gente falou na quarta-feira sobre os momentos que antecederam tudo isso. Hoje, a gente abordou essa questão da morte, né? Como que se deu toda a implicação disso na vida cristã, né? E em nossa vida até hoje, né? E até hoje, Cristo salva vidas, pessoas do inferno. Você, então, viverá essa realidade da salvação. É isso que nós queremos transmitir para você. O que a gente quer dizer hoje aqui é exatamente isso. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o caminho para a vida eterna. Ele é a vida, né? Então, creia nele. Então tá, fica aí, pastor. Já 8 horas da noite a gente vai estar transmitindo de novo. Né? A gente espera que a internet ajude a gente, a tecnologia também. Mas a gente vai levando, a gente fica dependente hoje, né, pastor, dessa tecnologia, mas enquanto nós pudermos, nós vamos estar aqui anunciando a palavra do Senhor, aquilo que nós cremos, né, e levando aí a mensagem de salvação, amém? Vamos orar e depois a gente vai estar encerrando essa transmissão. Oremos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor, Filho Jesus, para morrer na cruz por nós. Que maravilha, que alegria poder hoje relembrar aquele ato maravilhoso lá na cruz. Ó Deus, nos vem a tristeza pelo sofrimento, né? A dor que o Senhor sentiu em nosso lugar. Mas essa tristeza ela não perdura, porque ela se transforma em alegria em saber que o Senhor se entregou por nós, que o Senhor sofreu aquilo tudo em nosso lugar e que esse ato sacrificial nos deu vida. A sua morte, o seu sangue nos deu vida. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, e que essa mensagem alcance mais e mais pessoas, a fim de que o Espírito Santo fale aos corações e que o seu sangue derramado na cruz se torne vivo e real nos corações daqueles que nos ouvem. Ó Deus, e que haja conversão, e que haja salvação, e que mais e mais pessoas sejam libertas da escravidão, do pecado e da morte. Ó Deus, e que sejam transportadas para a sua maravilhosa luz, se tornem seus filhos, seus servos, e que nós possamos juntos rumar nessa trajetória, nessa caminhada, nessa jornada rumo aos céus. Tudo porque um dia o Senhor se entregou por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Senhor, que essa mensagem ela percorra o mundo hoje. Ó Deus, e que muito mais, e deixado de lado toda essa questão comercial da Páscoa, mas que a tua mensagem, a mensagem de vida, a mensagem de salvação possa chegar a todos os corações nesse mundo, a fim de que, Senhor, as pessoas possam se render ao senhorio, ao seu poder, à sua graça e à sua glória. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Se eu amo a mensagem